Os irmãos podem abrir suas Bíblias em Romanos. Capítulo 12. Carta de Paulo à Igreja de Deus que está em Roma. Capítulo 12. A partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. E quem exerce misericórdia, com alegria. Pai eterno, Pai santo, nós nos colocamos totalmente na Tua dependência, Senhor. Nós confessamos que sem Ti nada podemos fazer. Mas sabemos que Tu és aquele que usa vasos frágeis e da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse força por causa dos Teus adversários. E nós sabemos que nós somos entre esses pequeninos que confiamos em Ti, dos quais Tu suscitasse força. Nós nos entregamos totalmente a Ti, Senhor. Só Tu tens as palavras de vida eterna. E não há para onde podemos correr, porque Tu és o único que pode nos salvar. E Teu Filho é o único nome dado entre os homens pelo qual podemos ser salvos. Por isso nós nos confiamos inteiramente nas Tuas mãos. No nome dEle é que oramos, agradecidos e sabendo que Tu és fiel e que o Senhor vai dispensar a Sua palavra nos nossos corações. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de compartilhar algo com os irmãos que eu sei que é muito difícil ser dito nos nossos dias. Nos nossos dias há uma compreensão equivocada do que é a Igreja do Senhor. A Igreja do Senhor se tornou uma instituição religiosa, seja ela a que você mais goste ou não. E tem para todos os gostos, não é verdade? Mas quando nós vamos à Palavra de Deus, nós encontramos, por exemplo, em Efésios 1:22, que Cristo foi posto cabeça sobre todas as coisas. Para ser o cabeça de todas as coisas, Ele foi dado à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja não é uma instituição religiosa. E alguns nos dizem que ela é uma instituição religiosa porque na época de Jesus não existia, por exemplo, pessoa jurídica, o que é uma inverdade. Júlio César, 40 anos antes de Jesus nascer, num conjunto de lei chamado 12 Tábuas, já havia instituído a pessoa jurídica. E mesmo assim, Jesus não faz nenhuma menção de pessoa jurídica. Também a igreja não é nenhuma denominação e nem se chama por algum nome que não seja o nome próprio do nosso Senhor Jesus Cristo. E um dia, falando isso com alguém, ele me questionava dizendo assim, mas todas as coisas têm nome. Por exemplo, quando Deus fez os animais, disse a Adão, coloca nome sobre todos eles. E me veio ao coração que quando você lê o relato de Gênesis,
quando o Senhor colocou Adão em profundo sono e do seu lado tirou algo, e desse algo que tirou, edificou uma esposa, o Senhor não deu nome algum para ela. Ela foi chamada Adão, foi chamada varoa, e diz Adão para ela: esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Será chamada varoa porque do varão foi tirado. Então, irmãos, da mesma forma que Adão prefigurava Cristo, como fala Romanos 5,14, Eva prefigurava a igreja, como fala 2 Coríntios 11,3. E do lado do nosso Senhor naquela cruz, saiu sangue e água. Sangue para a purificação dos pecados, e água para nos dar nova vida, para que nos tornemos, pela promessa de Deus, corpo de Cristo. E a igreja é o corpo de Cristo, constituída de muitos membros, cada um com a sua função. Mas embora sendo muitos, são um único corpo em Cristo. E diz mais o texto: não estão só ligados ao cabeça, mas estão ligados uns aos outros. E assim, juntos, formam um único corpo, que é a igreja. E a base dessa união é a unidade do Espírito. Não há outra base para essa união. É aqueles que foram regenerados por Cristo, como Gálatas 4,4 fala, que vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer por muitos e para nos resgatar. E todos aqueles que creram nele receberam um envio do seu Espírito Santo. Então a nossa comunhão é com essa base, naqueles que foram regenerados, naqueles que são habitados pelo Espírito Santo. Estes são o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo você identifica de duas formas nas Escrituras: o seu aspecto universal, de todos os crentes em todos os lugares, e o seu aspecto local, uma igreja em cada cidade. Não mais que isso. Esta é a mensagem bíblica sobre a igreja. E quão preciosa é essa mensagem para o coração do Senhor. Essa mensagem é tão preciosa, irmãos. E hoje, dando continuidade àquilo que nós falamos há um tempo atrás, e também o que o Isa vinha falando na semana passada, sobre a nossa responsabilidade quanto à reunião, hoje nós vamos tocar nesse tema que está ali, né, projetado. A relação entre os membros do corpo de Cristo, a igreja. E para ver essa relação, os irmãos podem começar a ler o seu Novo Testamento e procurar esta expressão ou estas palavras: uns aos outros, mutuamente, reciprocamente, entre si. O corpo de Cristo é isso, irmãos. A comunicação da vida de Cristo entre os membros do seu corpo, que é a igreja. E nessa comunicação, todos nós temos algo para contribuir, para dar. Muitas vezes você vem a uma reunião entre os irmãos, e infelizmente, né, irmãos, há tantos anos nos reunimos, alguns de nós, que nos acostumamos. Nós vamos ao domingo para receber do Senhor. E, de fato, o formato que se estabeleceu, na maioria das vezes, contribui para esse fato de que os irmãos não precisam fazer nada na reunião. Eles não precisam levar nada, eles são somente espectadores. Mas a palavra de Deus você não encontra isso. Na palavra de Deus, como nós lemos em 14:26 de 1 Coríntios, cada um de nós tem. O que você trouxe para a reunião, irmão? O que você trouxe para compartilhar com os irmãos? Um irmão do passado dizia que nós podemos trazer ou vida ou morte para a reunião. Depende de como estamos nos relacionando com Cristo. E o que nós temos de Cristo? E de fato, irmãos, nós crescemos quando nós damos. Por isso, melhor é dar do que receber. E você cresce quando você participa, quando você funciona.
Infelizmente, em todos os lugares onde nós vemos os irmãos se reunirem, infelizmente, o modelo institucional e denominacional impede de que eles funcionem. Isso é uma grande pena. E esse é o motivo de os irmãos serem crianças em Cristo. Porque quando não funcionam, quando a vida não acha o livre curso, ela se estagna, ela paralisa. Então não seja assim, irmão. Seja liberto pela graça de Deus. Aprenda que você tem uma responsabilidade. Aprenda que o crescimento do seu irmão depende de você. E você precisa encontrar o seu lugar no corpo de Cristo, como um membro que participa do corpo ativamente para a edificação do corpo. E é isso que nós vamos falar essa noite. A relação entre os membros do corpo de Cristo, procurando no Novo Testamento encontrar essas expressões. Uns aos outros, reciprocamente, mutuamente, entre si. E esse texto que nós lemos fala de um aspecto geral onde todos nós somos participantes de Cristo, somos membros do corpo de Cristo e nós individualmente também somos membros uns dos outros. Esta é a lei do corpo, irmãos. Você precisa do irmão. Se você for uma mão, você não tem vida fora do corpo. Você precisa do antebraço, do ombro, para que a vida da cabeça se comunique até você. Então não há como alguém que diz que viu o corpo de Cristo e conhece a igreja viver isolado. Isso é uma mentira. Isso é uma inverdade. E nós precisamos perceber o quanto nós temos que nos entregar ao Senhor com sinceridade, deixar o nosso orgulho e a nossa altivez de lado e perceber que nós precisamos uns dos outros, precisamos dos irmãos. Sem a comunhão não podemos viver. Sem a comunhão não há comunicação de vida no corpo de Cristo. Nós vemos que esta comunhão é expressa nessas três expressões, irmãos. Uns aos outros, mutuamente e reciprocamente. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 13, onde a espinha dorsal desta comunhão entre uns aos outros está descrita, onde a base desta realidade em expressão viva no corpo de Cristo está descrita, naquele episódio do lava-pés, onde o Senhor se cingiu, tirou a sua vestimenta, se cingiu com uma toalha e passou a lavar os pés dos seus discípulos. E os irmãos podem dividir o Evangelho de João em três palavras principais: vida, luz e amor. E do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 8, verso 11, os irmãos vão encontrar a palavra-chave vida. A vida estava nele. A vida eterna que estava com o Pai estava em Cristo. A vida incriada de Deus, porque Ele é o verbo eterno de Deus. Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual e consubstancial com Deus. E a vida se manifestou. A vida eterna tornou-se carne, se tornou um homem, se encarnou. Esse é o tema desse evangelho até o capítulo 8, verso 11. Mas no capítulo 8, verso 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Essa é a segunda palavra. Quem crê em mim jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida. A vida manifesta o seu resplendor, a sua glória, a sua luz. E esse tema da luz vai até o capítulo 12, os versículos finais. Mas do capítulo 13 até o capítulo 21, irmãos, então os irmãos têm o tema do amor. Até o final deste livro. E esse é o momento em que o Senhor se encontra naquele cenáculo preparado para tomar a ceia com seus discípulos. E é um momento tão sublime, irmãos. A Bíblia diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que é chegada a sua hora, e essa hora é muito significativa nesse evangelho. Muitas vezes ele diz: é chegada a minha hora, ou não é chegada a minha hora. Essa é a hora em que ele será abandonado por Deus,
por causa dos nossos pecados. E chegou a hora. Daqui até o final desse evangelho, é o caminho da cruz. O último momento, os últimos momentos da vida do nosso Senhor. E nesses últimos momentos, Ele demonstra sua vitória em vida. Sabe como, irmãos? Lavando os pés dos seus discípulos. E diz: é chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus, amou-os completamente. Não ficou nada de fora, irmãos. Foi uma expressão plena do amor de Deus na vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Cada passo que Ele deu nessa terra foi por amor a nós. Cada momento, cada rejeição, homem de dores, experimentado no trabalho, que sabe o que é padecer. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas iniquidades e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos curados. E é interessante porque um grande erudito toma aquela passagem de Lucas 22, 40, onde os discípulos começam a discutir sobre quem era o maior e o menor, e coloca antes desse texto aqui, na harmonia que ele faz entre os evangelhos. E parece bem adequado, não é, irmãos? No momento que eles estão brigando entre si, quem é o maior, quem é o menor, o Senhor dá essa lição para eles. O Senhor se despe, toma uma toalha, deita água numa bacia e faz o trabalho de que nenhum judeu tinha coragem de fazer, com aqueles pés imundos. Tanto que eles contratavam uma escrava grega, uma escrava gentia para fazer aquele trabalho. Esse trabalho que ele passa a fazer aqui. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos. Isso é muito significativo, irmãos. Nós estamos diante do Senhor da glória, que o Pai tudo confiou nas suas mãos. Nada ficou fora do seu domínio. Tudo foi confiado a Ele. E que viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, tu me lavas os pés? Jesus respondeu: o que faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro disse: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E o Senhor declarou: quem já se banhou não necessita de se lavar senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. E continuando, irmãos, depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendes o que vos fiz? A pergunta para nós hoje é a mesma, irmãos. Você compreende o que o Senhor fez aqui? A expressão eterna de Deus manifesta em serviço ao próximo. Você compreende o que Jesus fez aqui, irmãos? Você compreende o nível que Jesus colocou todos os seus discípulos, nenhum sobre o outro, e o seu mestre, o maior de todos, o qual foi confiado todas as coisas, se despiu, se tornou como um escravo, como diz Filipenses capítulo 2, semelhança de servo, se humilhou a si mesmo
e passou a demonstrar o que é o amor em serviço. O que é o amor por uns pelos outros. E ele diz: vós me chamais mestre, Senhor, e fazeis bens, porque eu sou. E ele diz: ora, sendo eu Senhor e mestre. Depois medite bastante nessa troca, irmãos. Eles chamam o Senhor de mestre e Senhor. E Jesus disse: eu sou Senhor, então mestre. Ora, sendo eu Senhor e mestre, vos laveis os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo... E você é um servo de Deus, irmão? Se você é, você nunca está buscando primeiros lugares nas cadeiras. Se você é, você sabe que nada você é sem o seu Senhor. E que nada pode fazer sem Ele. Se você é, você não se vangloria com nada. Você sabe da sua miséria. E por isso você corre para Cristo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aprende de Cristo. Aprende do amor que se entrega em serviço. Ora, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticares. Não falo a respeito de todos, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Quando ele fosse entregue para ser humilhado, blasfemado, cuspido, eles então perceberiam por que dessas palavras. Por que era necessário todas essas coisas? Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Seguindo, gostaria de ler com os irmãos a partir do verso 31. Quando ele saiu, disse Jesus, quando Judas saiu, agora foi glorificado o Filho do Homem, Deus glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também digo a vós, outros, para onde vou, não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis, o que, irmãos? Uns aos outros. Isso é a igreja, irmãos. Diz a história da igreja que quando João, nos últimos dias de sua vida, era interrogado sobre aquilo que, se ele tinha alguma palavra de Deus para eles, repetidas vezes ele dizia, incansavelmente ele dizia para eles, em Éfeso, onde passou os seus últimos dias: amai-vos uns aos outros, como o Senhor vos amou. E como é que foi que o Senhor nos amou? Na lei de Moisés já havia um mandamento: amai o teu próximo como a ti mesmo. Não é? Aqui é um novo mandamento. Um mandamento que só pode ser expresso em nós quando nós temos realidade em vida espiritual. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora que essa vida de Cristo está infundida em você e em mim, irmão, nós podemos amar-nos uns aos outros. E esta é a primeira coisa que nós encontramos no Novo Testamento, juntamente com a expressão uns aos outros, mutuamente, reciprocamente. Nessa vida do corpo de Cristo sendo expressa entre os membros do corpo de Cristo. E é a base de tudo. Mas o que é o amor, irmão? O irmão tem ciência do que é o amor? 1 de João 4:8 diz que o amor é a própria natureza divina.
4:8 diz, Deus é amor. 4:16 de 1 João repete, Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus. E quem não ama aquele o qual vê, não pode dizer que ama a Deus a quem não o vê. Então, como você revela o amor de Deus? Como, irmão? Através da mutualidade, do expressar desse amor em serviço. Aprenda com o Senhor Jesus, que possamos aprender, irmãos, a nos submetermos uns aos outros, a nos abaixarmos à menor posição, a lavarmos os pés uns dos outros, a estarmos embaixo uns dos outros, em humildade e mansidão diante de Deus. E não só isso, a Bíblia fala que é um aspecto do fruto do Espírito. Os irmãos sabem que Gálatas 5:22 diz que o fruto do Espírito, como um cacho de uvas, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E também, irmãos, é um mandamento. Eu não consigo amar aquele irmão. Aquele irmão que eu me dou bem, eu tolero e até consigo andar com ele, mas aquele que é mais difícil, parece uma pedra no meu sapato, eu não consigo amá-lo. Nós estamos diante de um mandamento precioso, que nós devemos amar uns aos outros. Irmãos, tantas coisas derivam quando o amor de Deus é expresso em um membro do corpo de Cristo. E nós vamos ver isso para frente. Mas essa é a base, irmãos. Nós que já temos a natureza divina, como diz 2 de Pedro, não os atributos incomunicáveis de Deus, porque você nunca será divino. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais homem, segundo Deus, você será. Você não será a quarta pessoa da Trindade, não. Mais homem você será. Mas há atributos morais de Deus, dos quais Deus repartiu com você. Amor, graça, misericórdia, justiça. São coisas de Deus, próprias de Deus, que são repartidas à igreja. E uma delas é o amor de Deus. E o amor, irmãos, é o caminho mais excelente. Dizia um amigo nosso, que já está velhinho assim, irmão, quando tudo falhar, tente o amor. Porque a palavra de Deus diz que o amor nunca falha. E todo o resto cessará, até mesmo a fé e a esperança. Porque quando você estiver com Cristo, você não precisa mais de fé. E nem de esperança, sua esperança foi concretizada. A fé e a esperança são como dois rios que desaguam num único rio. O amor é a completude da obra de Deus, através do corpo de Cristo. Então você não vai precisar mais da fé nem da esperança. Mas de todos esses, o amor é o maior, porque ele permanece. E é o caminho mais excelente. Por isso, às vezes, você estuda bastante 1 Coríntios 12. Lá fala de dons, de sabedoria, de revelação, de milagres, de línguas, de interpretação. E depois você vai para o 14, porque, poxa, parece que Paulo deu um parênteses, não é? Mas não é um parênteses, irmão. Ali é um sanduíche. Você precisa comer junto. Um pão do lado, capítulo 12. Um pão do outro, capítulo 14. E a carne está no meio. O caminho mais excelente. O caminho de andar com Deus. Manifestar a vida de Cristo. Expressar uma das mais gloriosas virtudes de Cristo. O amor de Deus na prática de vida da igreja. Então não pense que você pode andar sozinho. Porque o amor sempre subentende-se que precisa haver o outro. Precisa ter aquele que ama e aquele que é amado. E entre eles, o amor. O amor sempre precisa do outro. Se você acha que não precisa do outro, você não sabe o que é o amor.
E isso sempre se expressa em serviço. E não só isso, irmãos. É uma dívida. Também brincava com um amigo meu. Tu está me devendo tal coisa que ele tinha me prometido, então era um compromisso meu e dele. Ele dizia, a única coisa que te devo é o amor. 13:8 de Romanos. Não deveis a ninguém coisa alguma, exceto o amor. Então, quando você olhar para um irmão seu, saiba que você deve a ele. O que você deve a ele, irmão? O amor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É uma dívida que temos uns com os outros. A própria natureza de Deus faz-nos obrigados a cumprir esse propósito, de nos amarmos uns aos outros. Isso é a igreja, irmãos. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Essa é a vida da igreja, a relação entre os membros do corpo de Cristo. E mais que isso, o amor é evidência de que você é nascido de novo. 1 de João, capítulo 4. Versículo 7 diz, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E depois no 5:1 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, a Deus, ama também ao que dele é nascido. Olhe para o irmão que está no seu lado, bem religiosamente eu vou fazer por irmão. Se você é nascido de Deus, você ama o seu irmão. Se você não ama o seu irmão, você talvez não seja um crente autêntico. Ainda que você tenha passado muitos anos ouvindo mensagens cristãs. Mas pode ser que o seu comportamento demonstra que você não tem vida, que você não nasceu de Deus. E ninguém pode provar você nisso, somente você mesmo. 2 Coríntios 13 diz, provai-vos vós mesmos, se estáis na fé ou não. Se é que já não estáis reprovados, Paulo diz. Como obtemos esse amor, irmãos? Romanos, e gostaria só de deixar, por causa da gravação, que não citei para os irmãos os textos, mas a própria natureza divina é o amor, 4:8 de 1 de João, 4:16. É um aspecto do fruto do Espírito, Gálatas 5:22. É um mandamento, como diz João aqui, 13:34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É um caminho sobremodo excelente. 1 Coríntios 13. É uma dívida, como diz Romanos 13:8. E é uma evidência de que você tem o Espírito e nasceu de novo. A Bíblia diz em Romanos 5:5, como obtemos este amor? A Bíblia diz assim, ora, a esperança não confunde, não há confusão, porque o amor de Deus é derramado. E o verbo ali está num presente contínuo, derramado e sempre derramado, sendo derramado continuamente. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Os irmãos veem como não é impossível amar, irmãos? Leia o livro Refúgio Secreto, daquela irmã que era judia e descobriu o amor do Espírito de Deus sendo manifesto ao carrasco que deixou a irmã dela morrer congelada na neve. Quando depois ela, evangelizando, ela viu entrar na reunião que ela estava pregando o carrasco da sua irmã. E naquele dia ela experimentou que o amor de Deus não é sentimentalismo humano, que o amor de Deus é expresso em nós, é manifesto em nós pelo Espírito Santo que nos foi outorgado.
E ele é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que foi derramado do céu sobre todo crente nascido de novo. Amém, irmãos? A esperança não confunde. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então, quando você está em você mesmo, você não consegue amar. Mas quando você está em Cristo, esse mesmo amor de Cristo pode ser manifesto em você. Estar em Cristo, irmãos, é andar no Espírito. Estar em Cristo é ter o Espírito sendo manifesto em nós. É viver no Espírito. É viver sentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. É usufruir de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É estar sentado na presença de Deus, diante de principados e potestades, manifestando a vitória de Cristo. Porque se você está sentado, não é? É que você está em descanso, perene e sublime descanso, que só vem através de você estar em Cristo. E quando você está em Cristo, não há dificuldade de amar. Nossa dificuldade é porque as inimizades, porfias, dissoluções são obras da carne. E você e eu, quando estamos semeando para a carne, só vamos ter discórdia, discussões, divisões. Nada vai funcionar direito nas nossas vidas. Mas quando estamos andando no Espírito, a Bíblia diz que o preceito da lei se cumpre em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que colocam sua mente na carne, cogitam das coisas da carne. Mas aqueles que fixam a sua mente no Espírito, das coisas do Espírito, pensam. E o pendor da carne dá para a morte. Mas o do Espírito, irmãos, para a vida e paz. E a palavra diz em Gálatas que aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E nós estamos em Cristo, temos o Espírito foi derramado em nosso coração, nós podemos amar-nos uns aos outros, como o Senhor nos amou. E 1 João 3,16 diz: nisto conheceis o amor, quando um irmão dá a vida pelo outro irmão. Este é o amar-vos uns aos outros, como Cristo vos amou. Os irmãos estão compreendendo, irmãos, a preciosidade daquilo que Jesus veio trazer para nós? Jesus não veio te dar o exemplo somente. Jesus veio te dar a sua própria vida, irmão. Tudo aquilo que Jesus fez em vida se chama na teologia obediência ativa de Cristo. Está disponível para você no Espírito Santo como provisão de vida. Muitos irmãos se enganam quando dizem que Jesus sobre nós colocou sua justiça. Se você entende a justiça separada do justo, você está enganado, irmão. O que você recebeu não foi justificação fora de Cristo, uma justiça fora do Cristo. Você recebeu a Cristo e nele está todas as coisas. Sem Cristo não há vida vitoriosa. A vida vitoriosa é a vida de Cristo. A vida cristã genuína é a vida que a nossa carne é posta na cruz. E a vida de Cristo pode se manifestar em nós. Essa é a vida cristã genuína. Essa vida ama, irmãos. Ela não pode fazer outra coisa senão amar. Porque Ele é o próprio amor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E relacionado ao amor, nós temos dois lindos pares, irmãos. O primeiro está lá em Efésios 4,15. Segui a verdade em amor. Sabe como chama a verdade sem amor? Conhecimento que ensoberbece, como Paulo diz em 1 Coríntios 8. O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. E sabe como chama o que eles dizem ser amor sem verdade? Sentimentalismo. O amor sempre diz a verdade.
O amor e a verdade andam juntas. É um par, um casal. Se você tem verdade e não ama, então não fale nada. Primeiro ame. Foi isso que Jesus veio nos ensinar, irmãos. Quando você abre em Atos, capítulo 1, no versículo 1, Lucas, no seu segundo tratado, diz assim: escrevi o primeiro tratado, excelentíssimo Teófilo, dizendo para você tudo que Jesus veio fazer e ensinar. Jesus, nele não havia retórica, não havia filosofia separada da vida, irmão. Primeiro ele fazia, depois ele ensinava. Não é por acaso que Lucas descreveu que Jesus veio fazer tudo que ele descreveu no Evangelho de Lucas, porque Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, e é o segundo tratado a Teófilo, e ele diz: escrevi o primeiro tratado, excelentíssimo Teófilo, para descrever a ti tudo que Jesus estava fazendo e ensinando. O amor se manifesta em serviço, irmãos. O amor se manifesta em atos, não em palavras. Amor sem verdade é sentimentalismo. Verdade sem amor é conhecimento que só ensoberbece. E Paulo diz para Timóteo que ele deve fugir de discussões desse tipo, que não levam a lugar nenhum. Isso é um grande aprendizado para nós, irmãos. E o outro par maravilhoso que você encontra lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Irmãos, fostes chamados à liberdade. Não usei da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Antes, sede servos uns dos outros. Como? Em amor. Pelo amor. Através do amor. Este é um segundo par maravilhoso. O amor se manifesta sempre em prática de vida. Se você não ama o seu próximo, que você vê, não diga que você ama a Deus que você não vê. Amém, irmãos? E seguindo em cima dessa base, então, eu acredito que hoje nós só vamos tocar em mais 2 pontos e nós, se os irmãos permitirem, nós continuamos semana que vem. Mas onde há amor, há verdade e há comunhão. E a nossa comunhão é uns com os outros. Que comunhão maravilhosa, irmãos. Sabia que você foi chamado à comunhão da Santíssima Trindade? Na Idade Média, para descrever o capítulo 14, 15, 16, 17 de João, onde há uma maravilhosa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que subsistem num único Deus, em 3 pessoas distintas, em 3 subsistências, como diz Hebreus 1:3, a palavra é hipóstasis no grego. Esses teólogos da Idade Média diziam que havia uma pericoresis na Trindade. Isso era uma dança que eles faziam, vários círculos, um em torno do outro. E esses que estavam dançando em círculos se abraçavam e giravam. E o segundo círculo girava em torno do primeiro. E daqui a pouco o círculo maior tomava as mãos e colocava nos ombros do círculo menor. E era uma dança maravilhosa. E esses irmãos diziam que na Trindade você vê essa inter-relação do Pai com o Filho no Espírito Santo. Essa comunhão da Santíssima Trindade. E sabia que você foi incluído nessa comunhão, irmão? Não que você será Deus. Você foi incluído naquilo que de Deus você pode receber, sendo um homem infinito. Como João disse na sua primeira epístola, não é? Aquilo que vimos com os nossos olhos,
aquilo que contemplamos, aquilo que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e a temos conhecido. A vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Aquilo que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. Essa é a comunhão dos apóstolos, que você acha lá em Atos 2:42, onde eles perseveravam. E sabe qual é a comunhão dos apóstolos? Jesus, o Cristo. 1 Coríntios 1:9. Fiel é Deus que vos chamou para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Nós fomos chamados para essa comunhão. E João diz que anunciava isso para que eles tivessem comunhão com os apóstolos. Ele disse: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E quando você abre o último versículo de 2 Coríntios capítulo 13, você sabe que essa comunhão é no Espírito Santo. Não é assim, irmãos? O Pai e o Filho no Espírito Santo. Onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Espírito. A comunhão na qual nós fomos inseridos. E porque nós fomos inseridos nessa comunhão, nós temos comunhão uns com os outros. Um maravilhoso exemplo de comunhão é a mesa, irmãos. Esses dias atrás estava dizendo para minha filha: filha, sabe o que significa a mesa? Lugar de comunhão. Por isso que Paulo disse que o cálice que nós abençoamos é a comunhão do sangue. O pão que partimos é a comunhão do corpo. E quando nós partimos o pão e tomamos o cálice, nós estamos testemunhando que mesmo sendo muitos, formamos um único pão. E a nossa comunhão está em torno de Cristo, seu Filho. E porque nós estamos em Deus, como diz esse texto, se andamos em Deus, que é luz, Deus é luz, e nele não há trevas nenhuma. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão. Deus não espera a perfeição de você, irmão. Deus espera sinceridade, verdade, luz. Deus não espera que você tire. É como aquela pedra que está num jardim cheio de vermes por baixo. Esse é o nosso coração sem Deus. Deus não espera que você tire a pedra e trate com os vermes. Ele quer que você tire a pedra para que a luz chegue nos vermes. E a luz dará conta de espantar os vermes. Ande na luz e você vai ter comunhão com Deus. E você vai ter comunhão com os irmãos. A nossa comunhão não pode ser em torno de outra coisa senão Deus, o Senhor Jesus Cristo. E se nós andamos nele, a nossa vida é como a luz da aurora. Vai brilhando cada vez mais, até que chegue a ser dia perfeito. Que bênção, não é, irmãos? O amor nos traz sempre para a luz. Ele nos resgatou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Foi isso que ele fez conosco. Agora, ele não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você seja verdadeiro. E pode deixar que a luz tratará com os vermes. E você terá comunhão entre os irmãos. Oh, irmão, isso fala de verdade, de vida, de realidade. Não há lugar para fingidos. Não há lugar para hipócritas. Não há lugar para falsidade. Não há lugar para duas caras. Não há lugar para pessoas que falam mal dos irmãos. Não há lugar. Os que falam mal dos irmãos não sabem o que é o corpo de Cristo. Podem dar aula do corpo de Cristo, mas não conhecem o corpo de Cristo. Quando ele fala mal de um irmão, Tiago diz que ele fala mal da própria lei. E será julgado por Deus. A palavra de Deus diz. Sabe por que há uma certeza que alguém que fala do irmão não sabe o que é o corpo de Cristo, irmãos?
Porque quem fala mal do irmão, fala mal de si mesmo. Porque faz parte do mesmo corpo que o irmão. Então a nossa comunhão é, na verdade, na luz. Como nós precisamos andar na luz. Poder olhar nos olhos dos irmãos sem receio, irmão. Sem ter que fingir porque você falou mal de alguém, agora você fica olhando assim já com o olho baixo. Não consegue olhar nos olhos dos irmãos porque você fala mal dos irmãos. Que terrível. Que miséria. Que apartado da luz e da vida que nós nos tornamos quando fazemos isso. Que apartados do crescimento em Deus, irmãos. O Senhor tenha misericórdia de nós. Mesmo que haja coisas que os irmãos façam contra nós, a palavra de Deus diz em Pedro, 1 de Pedro 3,10, não pagando mal com mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo. Porque para isto foste chamados. Você sabia que você foi chamado para bem dizer, para abençoar, a fim de recebais bênção por herança. E se você quer amar a vida e ter dias felizes, aparte-se do mal e evite que seus lábios falem mentiras, engano, dolo. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre estes. A luz está brilhando sobre estes. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Que maravilhoso é isso? Algumas pessoas dizem, depois que eu me tornar uma pessoa melhor, eu vou servir a Deus. Não é assim. Você não entendeu que você sempre em você mesmo será um miserável. Você precisa que a luz resplandeça sobre você, para que dissipe todas as trevas da sua vida, da minha vida. Amém, irmãos? E sabe o que acontece quando nós entendemos o corpo de Cristo? Nós acolhemos uns aos outros. Qual é o seu critério para acolher alguém, irmão? Qual é o seu critério para ter comunhão com Cristo entre você e outro irmão? É ele ter um mesmo pensamento escatológico que você? Qual é o seu critério? Uma coisa que tem tocado profundamente o nosso coração, irmãos, é esse versículo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Sabe como Cristo acolheu você, irmão? Leia Romanos 3, do 10 até o 19. Esse era você, e Cristo acolheu você, acolheu a mim. Leia Romanos 5, 8. Porque Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Dificilmente alguém morreria por um justo, mas poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor para você e por mim, pelo fato de o Senhor ter morrido por nós, sendo nós bonzinhos, sendo nós pessoas fáceis de lidar, sendo nós o que, irmãos? Pecadores, ímpios pecadores. E nós devemos acolher os irmãos, como Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Então qual é o critério para você acolher um irmão? Quando você ama o Senhor, você ama todo aquele que dele é nascido. E o critério é, ele tem a Cristo, ele tem o Espírito, ele é nascido de novo, ele é meu irmão. Eu acho que muitos de nós nos escandalizaríamos com essa conclusão de Paulo, não é verdade? Porque ele vem desde o capítulo 14, verso 1. E ele diz lá, acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E quem não come, não julgue o que come,
porque Deus o acolheu. E Paulo diz a eles: quem é tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Ele continua dizendo: um faz diferença entre dia e dia. Um guarda o domingo, outro o sábado. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Ele precisa ter certeza na sua mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Se vivemos, para o Senhor vivemos; se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor? Então nós acolhemos todos aqueles que são do Senhor. E nós acolhemos até os irmãos que pensam, infelizmente, que ainda devem guardar o sábado. Nós acolhemos também os irmãos que são vegetarianos. Nós acolhemos os irmãos que Cristo acolheu, para a glória de Deus. Mas hoje você tem a igreja dos que guardam o sábado. E hoje você tem a igreja dos vegetarianos. Hoje você tem a igreja dos comedores de carne. Igrejas entre aspas. Mas você e eu, irmãos, devemos acolher todos aqueles que Cristo acolheu. Acolhei-vos uns aos outros. Amém? Os irmãos estão entendendo como precioso é a palavra de Deus, irmãos? Nós vamos andar sobre essas expressões e palavras, uns aos outros. E delas vamos retirar lições preciosas, uns aos outros, reciprocamente, entre si, mutuamente. E a palavra de Deus diz que nós devemos acolher todos aqueles que Cristo acolheu. Romanos 14:19 diz: assim, pois, seguimos as coisas da paz. Você sabia que um crente é um homem de paz? Como nós estávamos equivocados, irmãos, quando nós íamos conversar com um irmão ou irmã, e nós já esperávamos ele falar uma coisa que não estava na Bíblia para nós descermos a borracha nele. Não é? Como nós éramos ignorantes. Como nós espantamos e machucamos as pessoas. Porque a nossa comunhão não era em torno de Cristo, era em torno de outras coisas. Não estou dizendo para os irmãos não serem criteriosos e aceitar coisas que não estão na Escritura. Mas a primeira pergunta que se deve fazer é em torno do que e a base qual é para termos comunhão. E a base é acolher todo aquele que Cristo acolheu, para a glória de Deus. E quando nós não entendemos essa verdade, nós caímos no erro dos coríntios, né? Eles eram conhecidos por serem homens eloquentes e cheios de conhecimento. E ao mesmo tempo depravados. Não é? Se você falava como um coríntio, você era eloquente. Se você tinha uma vida depravada, então você vivia como um coríntio. Isso é que a história nos conta. E quando o Paulo vai responder na sua dita primeira carta aos Coríntios, que é supostamente a segunda, se você ler com atenção a carta, você vai perceber isso. Para responder dúvidas que foram enviadas a ele, uma das dúvidas era a questão de comer coisas sacrificadas aos ídolos. E ali você tem uma clara definição para que você aprenda a acolher os irmãos frágeis, que por causa de uma doutrina equivocada têm uma consciência fragilizada e doente. Mas esse não é o critério para você recebê-lo. E Paulo diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, e todos os irmãos sabem que ele está sendo irônico aqui. Reconhecemos que todos nós somos senhores do saber. E agora, com essa ironia branda dele, ele aperta o cinto. O saber ensoberbece. O amor edifica. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E aí você vai entender aqui nesse capítulo
aquilo que você deve se policiar, se realmente você ama os irmãos. Você sabia que o amor restringe a tua liberdade, irmão? Quando você está sob a lei do amor, a sua liberdade é restringida, não por aquilo que você acha certo ou não, mas porque o amor que você tem pelo próximo restringe sua atitude. O amor que você tem pelo seu irmão é a lei que te rege a vida. Então, se você acha que tomar um bom vinho não tem nada de errado, que bênção. Mas, se o teu irmão pode tropeçar com você fazendo isso, então você não sabe o que é amar, se você toma na frente dele e ainda debocha dele. Talvez você tenha muito conhecimento e diga, nossa, a Escritura diz assim, assim, saiba tudo de cor e não sirva para nada. Você não está acolhendo, você não está amando. Possivelmente você não sabe o que é o corpo de Cristo. Porque Paulo diz que, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível. O amor restringe a nossa liberdade. Quando nós amamos, nós acolhemos. É isso que nós estamos testemunhando. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Nós vamos ficar por aqui hoje. Amém? Antes de terminarmos, gostaria que nós lêssemos juntos o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Essa é a relação entre os membros do corpo de Cristo, irmãos. Você já notou quantos critérios os irmãos estabeleceram para terem comunhão? Se a pessoa não batiza por imersão, ela não é meu irmão. Eu não posso ter comunhão com ela. Se ela batiza só por aspersão, não é meu irmão. Não é? Se ela come carne, eu não como, ela não é meu irmão. Não é? Nós somos cheios de critérios e complexidades. A carne realmente é algo extremamente complexo, irmãos. As coisas do Senhor são extremamente simples para uma vida prática de igreja. Nós não estamos falando com isso que, no que se refere ao governo da igreja, se permita se contaminar com ensinos equivocados da Escritura. Para isso existem irmãos que guardam as Escrituras e guardam os irmãos de heresia. Mas não é critério para recebermos irmãos aquilo que eles pensam sobre escatologia, se pensam que vão ser arrebatados antes, no meio, depois, se vai ter milênio, se não vai ter milênio. Isso não é critério, irmão. E na verdade nós temos visto homens e mulheres que até mesmo são maduros em Deus, que ainda têm discutido sobre coisas que a Bíblia não deixa tão clara, ainda que você pense que deixa. Nossa comunhão é em torno de Jesus Cristo. Nele nós amamos. Romanos 14. Eu vou continuar falando de onde parei. Se vivemos, verso 8. Para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. E diz, foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E relacionando-se a este assunto de acolher os irmãos, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, com relação a estas coisas superficiais, não faça juízo dos irmãos.
Você julga segundo a reta justiça nas coisas espirituais, caso você seja um homem espiritual. E o texto de Mateus 7, não julgueis para não ser julgados, está se referindo a um tipo de julgamento específico. Porque 1 Coríntios 6 fala que não há nenhum dentre vós espiritual que possa julgar essa causa. Então você julga muitas coisas. Aliás, a Bíblia diz que você julga todas as coisas, retém o bem. E se abstém de toda forma de mal, como está em 1 Tessalonicenses 5. Mas aqui, relacionado a acolher os irmãos, você já não julga mais por comida, bebida. Pelo contrário, você toma como propósito na vida não pôr tropeço nem escândalo ao vosso irmão. Sabe o que é isso, irmão? A próxima vez que você encontrar com alguém genuinamente cristão, que guarda o dia do sábado, por exemplo, então você vai tomar o propósito de não pôr tropeço nem escândalo a esse irmão. E veja o que Paulo diz, essa é a atitude de Paulo, mas olha o que ele diz. Eu sei e estou persuadido no Senhor que de nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, irmão, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, envergonhado o teu bem. Então, quando você deixa de acolher um irmão por causa dessas coisas, a verdade é envergonhada na tua vida. Você dá mau testemunho do Evangelho, porque você é muito criterioso em coisas que Deus disse para você acolher, sem ser tão assim, sem ser juiz dos outros. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. E a Bíblia diz que aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, irmãos, assim pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação, de uns para com os outros. E a Bíblia diz para nós, nesse assunto de acolher, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas são limpas. Aliás, aqui, todas as coisas na verdade são limpas, verso 20. Mas é mal para o homem o comer com escândalo. E veja o que Paulo diz, aquele que se fez escravo de todos, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. E a fé que tens aí, irmão, próximo verso, a convicção que tens da verdade, essa é a tua fé. Tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém da convicção da fé. E tudo que não provém de fé é pecaminoso. E continua dizendo, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. E diz, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Aí há, irmão, comunhão, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, por tudo isso, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Que glória, irmãos! O amor expresso em serviço recebe todos aqueles que Cristo recebeu. Essa é a vida de Deus.
tem comunhão. Nós ficamos por aqui essa noite. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos agradecer ao Senhor. O Senhor nos ajude, irmãos, a viver essa verdade, a ter comunhão em torno de Cristo com todos aqueles que Cristo recebeu. Porque se Cristo te recebeu, irmão, como é que eu não posso recebê-lo? Eu penso que a nossa carne tem feito nós nos tornarmos criteriosos em coisas que Deus não é tão criterioso. Esses dias atrás eu vi um irmão dizendo, por exemplo, a gente está ouvindo o barulho do filho do irmão ali. E muitos irmãos se incomodam com as crianças. E aquele irmão falou uma coisa que quando eu li, irmãos, me tocou e deixou verdadeiramente mexido por dentro. Sabe o que ele dizia? Ele dizia, não pense que o barulho das crianças que te incomoda a Deus. Porque Deus não vê as coisas como você vê. E aquilo que é um barulho atormentador para você, ainda é atormentador, porque Deus não habita plenamente em você. Porque senão você veria as coisas como Deus vê. E Deus recebe esse barulho das crianças como um perfeito louvor. E é uma bênção as crianças na reunião. Não é, irmãos? Porque elas estão aprendendo a palavra de Deus. Nós somos mais criteriosos que Deus em muitas coisas, irmãos. Nós temos que aprender com o Deus da paciência e da consolação. O Senhor nos abençoe, nos ajude. Nós oramos, Senhor, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nada podemos fazer por nós mesmos. Sabemos que tudo vem de Ti, e tudo é para Ti, e por meio de Ti. Então nós encomendamos nossas vidas à palavra da Tua graça. Sabemos que o Senhor disse que devíamos ser meninos na malícia, mas homens amadurecidos no juízo, e sermos criteriosos. Porém, Senhor, a comunhão está em torno do Teu Filho. O Teu Filho é a base para a nossa comunhão. Aquilo que Ele fez na cruz e o Teu Espírito derramado em nossos corações, que nos faz cumprir toda a lei de Cristo, ter comunhão uns com os outros e receber todos aqueles que Cristo recebeu para a glória de Deus. Nós pedimos o socorro do Teu Espírito Santo para que possamos expressar essa verdade em vida nesta cidade. Sabemos que há muitas divisões, Senhor. Muitas pessoas que têm faccionado a Tua igreja. Isso entristece o nosso coração. Porque é a Tua igreja, Senhor, comprada com o Teu precioso sangue. Nós Te pedimos que o Senhor nos ajude a amar a comunhão e ela seja vital e em vida para nós. Amarmos uns aos outros e expressar esse amor em serviço. Nós oramos agradecidos a Ti por essa noite, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.